Oi, galera! Aperte o cinto e venha com a gente para uma história muito legal. Hoje a gente vai contar a história da Leila Parma, missionária da Arca da Aliança de Blumenau, aqui em Santa Catarina, aqui no Histórias da Kombi. Tá preparado, então? Se liga no sinal! Hoje eu tenho a alegria de receber, como já falei na abertura, a Leila Parma, minha irmã de comunidade, membro de vida da Arca. E a Leila é chique, gente, deixa eu falar para vocês. Ela, além de ser membro da comunidade, ela é assessora nacional na CNBB, também representando as novas comunidades como da Arca. Então eu acho que esse vídeo vai se espalhar, né, por todo o território nacional. Seja bem-vinda, Leila, Se Liga no Sinal. Agradeço muito a acolhida e a pressão também, né? A pressão psicológica para as curtidas do vídeo. Tudo faz parte, Leila, tudo faz parte. Mas o nosso programa Histórias na Kombi sempre traz testemunho. Quem entra nessa Kombi conta sempre um pouco da sua história, partilha um pouco do seu sagrado. A Leila é responsável pelo projeto missionário da Arca. Então, se tem alguém que anda de Kombi na Arca, sou eu. É essa mulher aqui, né? E tu sabe, Leila, que a Kombi é um espaço de muitas histórias, um ambiente de muita coisa, de cura na vida da gente. Então, hoje vamos se curar junto aqui, contando um pouquinho da tua história. Fala de onde você veio, Leila, tua educação, um pouquinho pra gente das tuas origens. Então, primeiro eu quero dizer que eu amo andar de Kombi mesmo e que eu gosto especialmente de dirigir a Kombi, né? Tem um amigo meu que me chama de Barrichello. Ele diz que cada vez que sai uma foto que a gente está em missão, eu tô atrás do volante. É isso mesmo, eu me realizo assim, como missionária e como vocação na estrada, né? Na missão. Mas eu tenho 29 anos, sou natural de Blumenau, nasci e fui criada no mesmo lugar, perto da família do meu pai, perto da família da minha mãe também. Meus tios, minha avó sempre moraram todos ali muito próximos, né? Os meus pais, quando eu era criança, eles iam na igreja, assim, uma vez por mês, ficavam lá no banquinho lá atrás e tal. E quando eu tinha por volta de 7 anos, mais ou menos, eu pedi para ser coroinha. Falei para minha mãe que eu queria ser coroinha. E como na época tinha poucos coroinhas na comunidade, eu tava na escala todo final de semana. Então, por conta disso, meus pais então começaram a ir com mais frequência à missa. E também para me ver, para ficar me corujando, eles já sentavam mais na frente. E o padre, na época, observou a presença assim, deles e convidou eles a assumir uma pastoral, né? Se envolver na liturgia, na catequese. E a partir dali, então, eu fui, né, junto com os meus pais, a gente se enganjou mesmo na vida comunitária. E eu tive uma educação bastante alicerçada assim, nos valores, né, na prática dos valores, daquilo que é preceito, dos mandamentos. Os meus pais são duas pessoas assim muito honestas, né, justas, trabalhadoras, assim, sempre me ensinaram com o seu testemunho, né, aquilo que é importante na vida. Mas, né, como tudo tem um mas, né, em época de aborrecência. Isso. Até os 16 anos eu segui essa linha, inclusive envolvida na Renovação Carismática Católica de Blumenau. Na época não existia o Ministério Jovem como hoje, na época era secretarias, é antigo, né? Secretaria Marcos, Secretaria Moisés, e eu participava muito assim, todos os dias à noite eu saía para um grupo de jovens, já na parte da pregação, como serva na intercessão. Até os 16 eu caminhei bonitinho, né, retamente nas coisas de Deus. A partir dos 16, aos poucos, assim, gradativamente, eu comecei a fazer outras escolhas e a querer experimentar outras coisas, né? Com 18, então, aí eu dei o meu grito de liberdade, de independência, né, de emancipação daquilo que eu tinha aprendido em casa. E aí eu fui experimentar muitas coisas, né? Dei um salto assim na minha vida. Entrei na faculdade, consegui um emprego melhor, evoluí muito profissionalmente, mas espiritualmente, humanamente, eu regredi bastante, né? É legal você falar isso, Leila, porque a gente, né, tá em época que não é tão fácil para o jovem
se emancipar rápido, né, profissionalmente e tudo mais. Muita gente entra muito cedo na Arca, meu caso, por exemplo, nunca nem tinha trabalhado de carteira assinada. Mas há também jovens como a Leila, que já vem com uma vida construída, né? Com coisas, é um pouquinho isso que a Leila vai contar agora. Tudo aquilo que ela construiu até chegar à dimensão do chamado de Deus. Isso. Eu não tinha medo, não, de ir com a cara à luta, assim, ganhar a vida, né? Antes dos 18 anos, eu já saía de casa segunda-feira, ia para São Paulo, trabalhava a semana inteira sozinha, voltava, ficava final de semana em casa. Com 20 anos, mais ou menos, eu tirei carteira, né? Eu sempre gostei de dirigir, então eu trabalhava fora, às vezes eu saía segunda e voltava só sexta, né? Cresci muito, assim, dei passos. Tinha um bom emprego, né, um bom salário. Claro, hoje eu olho assim, quando eu entrei na comunidade, eu dizia, nossa, eu deixei tanta coisa. Hoje eu acho que eu deixei foi nada, né, em vista do que eu tenho hoje. Mas a gente não pode negar que eu tinha uma estrutura assim já, né? Mas humanamente falando, espiritualmente falando, né, eu regredi, eu sacrifiquei aquilo que eu tinha aprendido em busca de outras coisas que eu achava que iam me realizar na vida. Porque o crescimento ele deve acontecer de modo integral. Inteiro. Jesus crescia, estatura, sabedoria e graça. Exatamente. E eu fui sacrificando os meus valores, fui sacrificando aquilo que eu tinha aprendido, a minha fé, a minha experiência de Deus, em vista de querer saciar inquietações do meu coração, desejo de crescer, né, de ser alguém na vida, porque o jovem ele quer isso, ele quer ser alguém na vida, né? Eu queria ser alguém na vida, queria ser reconhecida, então eu fui sacrificando aquilo que eu aprendi em vista disso, mas fui transformando a minha vida numa verdadeira bagunça, né? Porque enquanto... Muita festa, Leila, muito namorado, não sei, né? Conta aí pra gente, nós queremos saber. Muita festa, muitos namoros, assim, que começavam sem pé e sem cabeça e terminavam sem pé e sem cabeça também, sem saber direito aquilo que eu queria, querendo viver só o momento, o presente, o tempo, né? Abandonei valores, né? Valores até de pureza, né? De paciência, de espera, em vista de me realizar naquele momento ali, na hora, né? E a minha mãe é que dizia que chegava sexta-feira, 6 horas da tarde lá em casa, o telefone começava a ligar e não parava mais, a tocar e não parava mais. Não tinha assim tanto celular na época, né? Então os meus amigos ligavam no telefone fixo lá de casa. Então dava sexta-feira, 18 horas, minha mãe começava. A minha mãe dizia que tinha vontade de tirar o telefone da tomada, assim, porque era muita gente. Eu tinha muitos conhecidos, assim, que me convidavam, eu saía de quarta a domingo, né? Eu não parava em casa, eu tinha condições financeiras para isso, né? E eu achava que isso era tudo que o jovem quer, né? Quem é que não quer ter condições de se bancar o tempo inteiro, em qualquer momento, para onde quiser ir, ter conhecidos, né? Se eu quisesse ir para uma balada fora da cidade, eu tinha, né, amigos. Se eu quisesse inventar de ir para uma balada lá, não sei aonde, eu sabia para quem ligar, que ia me promover, conseguir fazer com que eu entrasse na balada, às vezes sem ingresso, sem nada. Quem que não queria uma vida assim, né? Eu consegui essa vida, mas não me realizou em nada. Eu precisei voltar atrás daquilo que eu realmente era chamada a ser e retomar o projeto de Deus na minha vida, né? E quando que foi, Leila, esse corte, essa intervenção forte de Deus na tua vida? Então, eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio enrolando Deus, né? Eu sentia Deus me chamar, mas eu me sentia assim, a minha relação com Deus era assim. Era como se, se for pra gente fazer uma analogia assim, né? Como se eu tivesse pego dinheiro emprestado com alguém, não tivesse devolvido e agora quisesse mais dinheiro. Eu me sentia cara de pau de chegar para Deus, diante de tudo que eu tinha, porque eu já tinha feito uma experiência com o Senhor, mas eu tinha escolhido outra coisa. Fica a dica para você. Sempre Deus te espera de braços abertos. Sempre. Não importa o que você tenha gastado. Acho que Deus olha muito menos o nosso passado e muito mais o potencial que existe em nós, né, para um futuro, para o serviço dele.
E aí eu fiquei assim, né? Eu pensava, eu tinha desejo de Deus, mas eu pensava, não, eu não tenho esse direito agora de buscar Deus, porque é como se o meu tempo já tivesse passado, né? Era essa o pensamento que eu tinha, como se meu tempo com Deus, a minha oportunidade com Deus já tivesse passado, que eu tinha escolhido outra coisa. Então eu me custava voltar para Deus, né? Mas eu não conseguia, tinha uma coisa assim dentro de mim que não me realizava e que eu sabia que era só em Deus que eu ia encontrar, né? Mas eu também tinha consciência que a partir do momento que eu decidisse de novo por Deus, eu teria que mudar a minha vida, né? Talvez por isso eu me demorei tanto, porque eu sabia que se eu tomasse essa decisão, eu ia ter que mudar completamente a minha vida, né? E aí um dia trabalhando, no horário do meio-dia, eu falei, não, chega. Hoje foi dia 14 de dezembro de 2012. Eu disse, hoje eu vou decidir a minha vida por Deus, né? E aí eu saí no horário do almoço, peguei o carro, fui na primeira igreja que eu encontrei. E eu lembro que eu sentei no banco de madeira da igreja, nem era na minha cidade, era em Gaspar. E eu não conseguia olhar para o altar, de tanta vergonha que eu tinha de Deus, né? E aí o Senhor falou no meu coração, minha filha, tu precisas se reconciliar agora, se reconciliar. E daí eu liguei na hora para um sacerdote, amigo meu, falei, padre, eu preciso me confessar. Ele disse, então você vem que eu estou te esperando. E aí eu fui, né, encontrei com ele e falei, padre, eu já vivi, me lembro muito bem das minhas palavras, eu falei, eu vivi com Deus e vivi sem Deus. Hoje eu escolho viver com Deus, né? E aí ele falou para mim que naquele dia a palavra do filho pródigo tomava carne na minha vida, né? Que Deus me acolhia com um abraço de pai, né? Me dava o anel, as vestes, né? E voltava a me tratar como filha, né? Eu assumindo meu lugar como filha novamente. E a partir dali, realmente, assim, eu fui mudando, né? A minha vida, buscando a Eucaristia, a missa dominical e também dia de semana sempre que eu podia. Fui revendo minha vida de oração, as saídas, né? Fui cortando as saídas, até porque eu já não sentia mais. Quanto mais eu pedia a Deus e o Espírito Santo, menos eu me sentia motivada a sair. Isso, porque às vezes a gente acha, né, Leila, que, meu Deus, vai ser uma coisa assim, mas o encontro com Deus é tão forte que se faz, que meio que naturalmente, não é que você não sente, a carne sente com certeza, mas meio que naturalmente é uma vida nova que Deus vai dando. É a graça que sobrepõe a natureza, Isso. né? Você entra com a decisão e Deus te dá a graça para manter a decisão. Isso. Porque eu já não sentia mais realmente, não me atraía mais a vida de balada, né? E quanto mais eu pedi o Espírito Santo, menos é que me atraía, mais eu me sentia atraído pelas coisas de Deus. Só que eu não encontrava mais o meu lugar assim, eu não tinha mais amigos na igreja, né? Eu lembro que eu cheguei a ligar para o coordenador do Ministério Jovem da Renovação da Diocese de Blumenau, para ele me passar uma lista dos grupos de oração jovem que tinha na diocese, que eu queria visitar eles para ver se eu conseguia me encaixar em algum. Porque eu não conseguia, assim, eu tinha muito, assim, sede de Deus, da igreja, mas eu não achava um lugar para ser eu, assim, um lugar para trabalhar, um lugar para servir, né? E aí chegou a JMJ em 2013, né, no Rio de Janeiro. E aí eu pensei comigo assim, não, se o Papa vai estar lá, eu preciso estar lá, porque o Papa com certeza vai falar alguma coisa que vai dar uma luz para minha vida, né? E aí eu pensei, mas como é que eu vou? Não sei nem como é que fazer. Não, mas eu vou dar um jeito de ir. Daí eu liguei para esse padre, amigo meu, e falei, padre Valmir de Pissarras, um beijo, padre Valmir. Valeu, padre Valmir, pela dica. Pissarras não, já não tá mais em Pissarras, tá em Blumenau, na Rua da Glória. Daí eu liguei pro padre Valmir e falei, padre, eu quero ir pra JMJ, como que eu faço? Daí ele falou, Leila, a diocese tá se organizando, mas ainda tá patinando na coisa. Você sabe o que você faz? Você liga pra Arca. Ô, Glória! Você liga pra Arca, porque a Arca já foi em outras jornadas e eles vão saber te organizar melhor. E daí, né, eu fui, liguei, vim atrás, vim pra cá, pra Joinville, fiz algumas formações, né? Caí no ônibus, né? No ônibus da JMJ tava a Cris,
a Ana Maria Roberta. de Minas, a Roberta, a Gilceia, né? E os irmãos tinham muito interesse em mim, assim, um interesse... Mas não dá, né, jeito pra perder. Um interesse, assim, tão gostoso, assim. Mas quem tu é? O que tu faz? Onde que tu mora? E tu já foi na Arca em Blumenau? E eles tinham, assim, parece que um interesse de me colocar por dentro de tudo, assim. De me chamar. Eu me senti muito família, muito presença, muito vida, assim, com todos, né? E eu me lembro ainda que teve uma história engraçada na JMJ. E nós estávamos na feira vocacional lá, e daí tu tava doida pra comer um milho, tu lembra? Tu não deve lembrar, né? Mas como eu tenho assim, um apetite bem aflorado, eu confirmo. E aí a Cris tava doida pra comer um milho, e nós tudo assim, não, mas assim, parece que a vontade dela era a nossa toda também. Todo mundo tava atrás de um milho. E eu fiquei pensando assim, não, mas é só ela que quer, por que tá todo mundo atrás do milho? Mas ali Deus já me formava como, assim, como família, como a necessidade. Não, se um quer, vamos todo mundo então, né? E aí até que nós achamos o milho, e aí, meu Deus do céu, Que festa! foi uma festa, aquela água do milho correndo. Foi a primeira vez que elas viam comer alguma coisa, escorrer e o caldinho pingar no cotovelo. Hoje não me escandaliza mais. Mas assim, essas coisas, sabe? Eu, assim, sem essa experiência toda, tinha horas que eu sentia fome, eu queria pegar a bolacha que tava na minha bolsa, mas assim, com a chuva, né? A bolacha dentro da bolsa, a bolsa nas costas, a capa de chuva, sombrinha. Sempre vinha o irmão dizer, não, tu fica parada que eu pego pra ti, né? E essas coisas, eu não precisava tirar, me desmontar inteira pra eu me virar. Tinha alguém me olhando, né? Alguém... E quando a gente veio da jornada, os irmãos que estavam na missão de Blumenau, já... Aí era o contrário, daí o telefone tocava pra eu ir pra Arca, né? Daí o telefone tocava pra eu ajudar no retiro, pra eu ajudar em alguma coisa. E aí eu fui me encantando, assim, em 2014 entrei pro vocacional, né? Sem imaginar, foi tudo... Jamais imaginaria que Deus ia me chamar pra comunidade de vida, né? Entrei pro vocacional bem ingênuo, assim, né? Enganaste-me, Senhor, e eu me deixei enganar. Mas foi assim, né? Foi assim, Deus foi pedindo... E foi me atraindo e foi me dando condições também de dar respostas, né? Hoje eu sou, assim, muito realizada como membro de vida na comunidade, né? Hoje eu percebo, assim, que todas as vezes em que eu precisei voltar atrás e retomar a minha vida de santidade na mão, valeu a pena, né? Todas as vezes que eu precisei rever o meu compromisso de espera, rever meu compromisso de santidade, de castidade, de pobreza, né? Oferecer algo hoje que eu preciso oferecer, valeu a pena, né? Porque Deus, hoje, Ele me recompensa, né? Com o cêntuplo do Evangelho, com coisas que às vezes eu nem merecia, né? Coisas que chegam aqui na nossa casa de doação, né? Tempos de vida que eu vivo hoje, coisas que eu não merecia diante daquilo que eu vivi no pecado, mas que Deus, na bondade dEle, né, nos dá sem a gente merecer, né? Deus é muito bom, você que está ouvindo, Deus é muito bom em dar aquilo que a gente não merece, né? Deus sempre dá mais do que a gente merece. Especialista nisso, com certeza. Muito obrigada, Leila, pela tua partilha, pela tua história. Nós somos muito felizes de ter a Leila aqui com a gente hoje como irmãos. E você, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo. Quem conhece a Leila, faz um comentário aí, galera. Tchau, gente. Até semana que vem.